Olá, sabe a sua jornada de vida com todos os perrengues e as vitórias? Já pensou que ela pode ser a sua maior ferramenta profissional? Hoje, a gente vai entender direitinho como a sua história pessoal pode sim se tornar a base da sua autoridade no mercado. Vamos nessa? Olha, o ponto de partida é uma coisa que a gente acaba esquecendo no dia a dia: o poder da nossa própria história. Cada obstáculo que foi superado, cada lição aprendida, tudo isso forma uma trajetória que é só sua e que tem um valor assim imenso. É uma fonte poderosa de inspiração e não só para a gente, mas para muita gente por aí. Pensa assim, sua história não é só uma linha do tempo, uma lista de acontecimentos. É muito mais. É como um mapa cheio de lições valiosas que pode, de verdade, guiar, motivar e até iluminar o caminho de outras pessoas que estão passando por jornadas parecidas. Então vamos mergulhar no nosso primeiro ponto: o valor que está escondido numa história pessoal. Muitas vezes, o nosso maior ativo é a nossa própria jornada, sabia? É como se fosse um tesouro guardado, e agora a gente vai descobrir como trazer ele à tona. E aqui está a virada de chave, né? Sua história não é apenas uma lembrança guardada na memória. Ela é um ativo. Isso mesmo, um recurso super valioso com o poder de ensinar, de motivar e de causar um impacto real na vida das pessoas. Certo, mas como é que a gente pega essa história e transforma em algo concreto, palpável? A resposta pode ser mais simples do que parece: um livro. E olha, ele não serve só para contar uma história, não. Ele é um instrumento estratégico para construir autoridade. E é aqui que a mágica acontece. O que antes era uma jornada privada, guardada a sete chaves, se torna uma declaração pública. Aquela coleção de memórias vira uma verdadeira vitrine da sua expertise. É uma mudança de jogo completa na carreira. Isso nos leva a um ponto que é, assim, fundamental. Publicar um livro posiciona quem escreve como uma autoridade no seu nicho. É sem dúvida a forma mais sólida de registrar sua experiência e seu conhecimento, transformando tudo isso numa referência para o mercado. Ok, beleza. Construir autoridade é ótimo, mas na prática, o que isso gera de bom? É aqui que entram as novas oportunidades. Vamos dar uma olhada nos resultados concretos, aqueles que a gente consegue ver e sentir. Esse gráfico aqui mostra isso de um jeito muito claro. A maior parte, 40%, é sobre estabelecer autoridade, porque é a base de tudo. Mas olha só que interessante, isso alimenta diretamente o aumento da visibilidade e a criação de novas oportunidades, cada um com 30%. Ou seja, está tudo interligado, uma coisa puxa a outra. É como se fosse uma reação em cadeia, sabe? Você publica a história e isso naturalmente gera autoridade. Essa autoridade aumenta a sua visibilidade. E com mais visibilidade, adivinha? As portas para novas oportunidades simplesmente se abrem. Um passo vai alimentando o próximo. E que tipo de oportunidades são essas? Pensa aí: convites para dar palestras, novos projetos de consultoria, parcerias estratégicas que antes pareciam distantes e uma rede de contatos muito, mas muito mais forte. O livro se torna um convite para o mercado te conhecer. As portas realmente se abrem. E agora, na nossa parte final, a reflexão se volta para dentro. Depois de entender o porquê e o como, a pergunta agora é sobre o incrível potencial que existe na sua história. Essa pergunta aqui é o coração de tudo. Se você já passou por poucas e boas, aprendeu lições valiosas, por que guardar todo esse conhecimento? Compartilhar sua história pode ser exatamente o empurrão que alguém precisa para dar o próximo passo na própria jornada. Então, a pergunta final não é mais se, mas sim como. Como pegar essa sua história de vida e transformar num livro que não só constrói sua autoridade, mas também inspira outras pessoas. Pense nisso. Qual é o primeiro capítulo da sua história que o mundo precisa conhecer? A resposta pode, de verdade, definir o seu legado.